Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil, em comemoração aos nossos 17 anos. E o tema de hoje é inteligência organizacional. Estou aqui com o Cleudo Lopes, CEO do Instituto, e também com o nosso convidado, Luiz Tomás. Luiz, que é sócio proprietário da empresa THZ Educação e Desenvolvimento Organizacional, é mestre em administração de empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina e economista pela Unify, com especializações em finanças e marketing avançado. Atua como trainer e professor em cursos de MBA e também em company. Atua também como mentor em planejamento estratégico junto a conselhos, CEOs e gestores organizacionais. Então, estamos aqui com uma pessoa altamente qualificada para falar sobre o assunto. E a primeira pergunta, Luiz, para a gente entender um pouco mais, como é que você e o Cleudo se conheceram? Desde quando se conhece? Como que é essa trajetória até a gente chegar aqui? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, né? É uma satisfação muito grande. Prazer é nosso. Cleudo é um mestre, né? Então, ele estava no palco quando eu conheci ele. E é engraçado porque eu sou uma pessoa que em função dessa situação, de estar sempre nessa situação, né, do papel de professor e tudo, a gente sempre observa e conecta com quem está no palco, né? Então a gente estava fazendo uma formação de coaching, né? Que foi uma formação maravilhosa, de uma turma muito boa. E ele estava lá e ele tem aquela presença, né? Ele chegou aquela presença e eu acho que eu me comunicava muito com ele assim, por telepatia até ali, né? No olhar, no gesto assim, né? E captei muito, né? E dali a gente foi caminhando, né, Cleudo? Verdade. Que ano foi isso, Cleudo? Foi no ano de 2011, aqui em Curitiba, né? Num treinamento de formação de coaches. Era uma turma de 70 pessoas, 70 profissionais, muitos deles a gente tem aí o contato até hoje. E o Luiz, ele narrou bem como foi a relação, porque eu estava num papel de trainer, acho que talvez segunda ou terceira vez, e aquele processo natural de você olhar para a turma e identificar com alguém, aquela pessoa que está sendo mais receptiva àquilo que está sendo falado, uma pessoa que está, de alguma forma, manifestando uma concordância. E foi muito legal. Esse foi o primeiro contato. Depois disso, dado que a gente tem os mesmos interesses na área do desenvolvimento humano, né? Que é algo que me cativa, e você também, né, Luiz? Eu fui convidado para um curso de Teoria U, lá na PUC, e nós nos encontramos lá. Não foi uma coisa que nós dois tínhamos planejado, vamos lá, vai acontecer, nada disso, porque a gente, a partir do curso de formação em coaching, a gente teve alguns contatos, E aí, nesse curso da Teoria U, encontrei várias pessoas que até hoje a gente mantém contato. Fomos atraídos, né? Foi um imã, né? Foi uma coincidência vocês exatamente, sincronicidade mesmo. Interessante. Né? E a teoria U, sobre o que se trata? Assim? Lógico que não dá para falar de toda ela, mas uma ideia. Teoria U, na verdade, se a gente fosse definir, seria um caminho de liderar a partir do futuro que quer emergir, ou conectar com o futuro à medida que ele emerge. É assim que o Otto Scharmer, que é um alemão radicado lá nos Estados Unidos, né? Ele é um sucessor do Peter Senge, ali da quinta disciplina, nessa área de liderança, né? Ele fez muitas pesquisas. O U é um U mesmo, né? Sim. O U é um U mesmo, que tem 3 etapas ali principais, assim, que a gente pode considerar, né, Cleudo? É o pensar, sentir e o querer, né? O intento. E no nível do querer, do intento, você está num nível mais profundo de consciência e dali você capta o que você realmente precisa trazer para o mundo e colocar em prática. É mais ou menos isso, é um mergulho para um nível mais forte de consciência, que é o estado de presença, para depois manifestar e trazer para o mundo. Resumindo, né? Mas o principal ali, né, Cleudo, é a qualidade de escuta. Ele fala desses níveis de escuta e nesses estados aí do pensar, do sentir e do querer. Eu chego... Quando li o livro, um dos livros do Otto Scharmer, e que ele narra a experiência dele em relação a um fato trágico que aconteceu na infância dele, eu acho que ali ele começou a ficar curioso, como criança, né? Uma criança pequena. Ele estava na escola e foi chamado para ir até a sala da diretoria.
E aí ele disse que no caminho para a diretoria, para ir urgente, né? E aí no caminho para a diretoria ele já foi pensando, o que eu fiz de errado, né? Aí chegou lá na diretoria e falou, é para você ir para sua casa urgente. Aí ele pegou e falou, o que está acontecendo? Pegou e saiu correndo para a casa dele. Aí a caminho da casa dele ele começou a perceber que tinha uma fumaça no ar, muito intensa e tal. E ele chegou, era exatamente a casa onde ele tinha crescido, onde os avós dele tinham morado, os pais. E ele tinha todas as lembranças, tudo aquilo que era de assim, muito valor para ele, estava sendo destruído, sumiu, desaparecido. E aí ele olhava para aquilo e aí o avô dele colocou a mão no ombro dele e falou assim, não deixe que isso determine o seu futuro. Eu achei aquilo mágico, porque olha só o que o avô dele proporcionou para ele ao dizer essas palavras, né? Falou, você está diante de uma tragédia. Um momento drástico, né? Um momento drástico, você deve estar sofrendo muito. Eu tenho certeza, na verdade, a pessoa está sofrendo muito, mas não deixe que isso determine o seu futuro. Quer dizer, você está ali presente, mas você sempre tem alguma coisa que pode fazer. Eu acredito, assim, sem que ninguém tenha me falado, que isso inspirou o Otto Scharmer a busca desses fundamentos da teoria Udo, né? Então, uma busca que começa na infância, por uma experiência e uma orientação já de infância. Né? Veja bem a importância, né, de um adulto com uma instrução apropriada para alguém que está vivendo um trauma, né? Verdade. O que você acha, Ulisses? Você acha que foi isso mesmo? Eu acho que foi. Isso foi o principal fator, né, que fez essa mudança de chave para ele, né, na busca que ele fez, entrevistas, porque com pessoas, né, de alto nível aí no mundo inteiro, cientistas, empresários e tudo, mas para experimentar justamente esse estado de mudança, né, esse estado que faz uma quebra, né, às vezes é numa situação trágica, ou às vezes é algo que você está buscando inovação, você está buscando soluções para problemas complexos. Então, ou até mesmo situações extremas como fome, né? Então, tipo, na maior parte das vezes o que acontece é isso. Se você vai para uma situação onde você é o líder herói que vai resolver um problema, eu vou resolver aquele problema, né? Seja nas organizações ou seja na comunidade ou no social, né? Tipo, um problema como fome ou situações mais graves. Eu vou resolver o problema daquela comunidade, né? Tipo, como os políticos falam, né? Vamos dizer assim, né? E, na verdade, o que ele traz é isso, que a solução ela emerge do campo. Não é você que é o líder herói que resolve. Você é um facilitador desse campo. É isso que a teoria traz. Então, é muito interessante esse ponto de vista, né? E algumas experiências que eu já vi, por exemplo, de pessoas que tentam ajudar povoados na África. E aí chegam lá e tentam implementar algum processo novo de agricultura, etc. Mas não funciona. Aliás, acho que foi você que me falou sobre isso, se eu me recordo. Foi. Foi também a partir de um consultor italiano, que agora não me ocorre o nome, não me lembro. Ele chega lá numa comunidade africana e ele vê aquela terra assim com capacidade de, como é que fala? Fértil, né? E aí ele pega os tomates lá da Itália, semente de tomate, e leva lá para aquela comunidade e fala assim, vamos produzir tomate aqui, porque isso aqui vai... E aí os africanos pegam lá as sementes e seguem a orientação dele. Aí ele vai lá e planta os tomates, as sementes plantam tal, e aquilo cresce viçoso, tal, bonito, e ele já fica vislumbrando lá o consultor o que aquilo vai transformar aquela comunidade. E aí, quando ele acorda lá numa manhã lá, os dinossauros tinham destruído tudo, tinham comido toda a plantação de tomate. Os animais selvagens. Os animais selvagens. Você falou dinossauros, que você botou muito no tempo. Os dinossauros. Os dinossauros, hipopótamos. Os hipopótamos. Descendentes dos dinossauros. Muito bom. Esse foi para ver se vocês estavam prestando atenção. Eu estava. Os hipopótamos tinham destruído a plantação. E aí ele vai e pergunta para os africanos, fala assim, escuta, por que vocês não me falaram que isso era comum? Você não me perguntou? Ou seja, chega para implementar uma solução. Ele vai implementar uma situação, uma solução,
mas não pergunta ali para aquele, não interage com aquela comunidade, fala assim, quais são os possíveis problemas que eventualmente tem aqui. Por isso a inteligência organizacional, ela é... E é isso que ele estava falando com relação da pessoa, ela buscar a solução como líder, mas deixar emergir do ambiente. A partir do campo, né? O campo é uma palavra que veio também, né? Porque o campo ele está no nível sutil também, né? Não é só no nível material, né? Então isso também influencia nessa busca não é de só soluções. O campo físico, exatamente. Não é só o campo físico. O que seria o campo no nível sutil? Se fosse deixar mais claro, né, possível, no nível espiritual mesmo, assim, né? No nível de... Eu costumo falar que tem 5 níveis aí, 5 dimensões que a gente estão conosco, né? Sim. A dimensão física, a dimensão mental, sim, emocional, core, né? Sim. Espiritual e transcendental. Ainda tem mais essa, ou seja, transcendental é com Deus mesmo, vai. Vamos ser mais simples. Sim. Você senta na grama e conversa com Deus, pronto. Diretamente. Sim, perfeito. Então o nível sutil é isso, espiritual transcendental ali. Você está acessando esse nível de consciência que é a tua essência mesmo, né? E não é uma coisa que se possa ignorar, vamos dizer assim, né? Exato. Você querer ser muito prático, muito racional, tentar ignorar esse tipo de questão que faz parte da vida, você está perdendo um grande potencial, né? Exatamente. De realmente ter uma solução. Eu acho que sobre essa ótica de inteligência é um pouco disso, né? É uma mistura, né? Quando você fala em pensar, sentir e agir a partir de um ponto cego, às vezes, esse ponto cego ele está meio desqualificado, está ruim, né? Então, agora se ele estiver bom, é um estado de presença. Então, ele pode ser o Otto Scharmer, no livro dele, ele diz, pode ser o contrário. Você nessa descida do U, você pode acessar coisa ruim lá. E aí você não consegue subir. Aí faz a volta ao contrário. Ele até mostra isso, coloca um infográfico no livro dele e tal. Então, depende de como você está, né, por dentro também e como é que está essa qualidade aí também do nível sutil, né? Isso também influencia para você manifestar tudo isso no aqui e no agora, né? É isso. Interessante, muito interessante. E dentro das organizações, quando você trabalha o desenvolvimento da inteligência organizacional, quais são os grandes desafios que você enfrenta? Os grandes desafios, em primeiro lugar, é que as organizações elas estão solicitando a mudança o tempo todo, mesmo sem a gente saber. E o que a gente quer como administrador, teoria de administração, é controlar e gerir tudo. Então é uma controvérsia, né? É um paradoxo isso, né? Então a inteligência ela vem para... eu chamo isso, né, de inteligência organizacional, essa transformação, de você aceitar a mudança, que é um pouco disso aí, que, né, a teoria U ela casa com isso por causa disso, que você está aceitando o futuro que está emergindo, ou seja, e para você fazer isso, evidentemente, você precisa sair dessa posição de que você tem o controle de tudo. E, ao mesmo tempo, saber quando você sai e quando você exerce o controle e a liderança, porque também é necessário, dependendo do tipo de campo que está lá, é importante também esse líder exercer liderança. As pessoas estão solicitando dele. É uma liderança situacional até, né? Liderança situacional. Nós falamos disso num programa ontem aqui, inclusive, com uma outra convidada, que é exatamente a mesma coisa que você está dizendo agora. Ou seja, a liderança de acordo com a circunstância. Né? É isso. É ter o controle, mas também deixar as coisas evoluírem para que o novo também possa se estabelecer. É isso. Exato. Então, como que você faz para as pessoas terem performance se elas estão querendo que esteja tudo sob controle, passo 1, 2, 3 e 4, roteirinho para fazer, sendo que é mudança o tempo todo. E agora você precisa trabalhar com inteligência artificial, precisa ter qualidade, né? Precisa ter conteúdo para você perguntar para a inteligência aprende, mas se você não tiver um conteúdo na conversa, no chat, ela já vai te dando a resposta rasinha também. Sim. Então, se você quer um conteúdo legal, uma resposta interessante, você tem que perguntar com profundidade, tem que ter um conteúdo para perguntar. Até isso tá vindo à tona aí também, né? Que interessante. O trabalho da inteligência organizacional, você trabalha diretamente com gestores. Como é que funciona isso operacionalmente? Como que se dá uma consultoria, por exemplo, nesse sentido? Eu sou um professor profissional, né? Então, eu gosto de estar nos ambientes de grupo. Então, acho interessante a gente trabalhar com os grupos, né?
Então, no nível acadêmico, eu chamo de nível acadêmico é isso, né? Ou seja, dentro do nível acadêmico, a gente está falando de pós-graduação, ou graduação e tudo. Eu acho que as pessoas elas vão bem sempre individualmente, mas quando para trabalhar em equipe sempre tem problemas. Isso aí, como eu sou professor de graduação desde 2001 ali, eu comecei a me perguntar justamente isso, né? Sim. O que gera performance? Por que estão indo mal em equipe? Por que gera conflito em equipe que vai bem individualmente e na equipe não está indo bem? O que falta? Qual é o ponto? E, na verdade, dentro das organizações, o comportamento não muda muito. Existe um certo padrão. Exatamente. Então, qual é o campo de atuação? O que precisa? Precisa de um estado de consciência diferenciado, onde você respeita as diferenças efetivamente. E para respeitar, na maior parte das vezes, se você tem uma postura mais de liderança, exercer liderança, você se coloca no centro. Sim. Você é o centro. Entende? Então. E para a equipe funcionar e ter um estado de produtividade, é muito mais interessante. O que eu geralmente digo assim, dou esse exemplo do crowdfunding, né? Crowdfunding é isso, financiamento coletivo, né? Então, por que você dá R$5 para um projeto? Entendeu? Você pode dar 5, pode dar 50, pode dar 250, 500. Mas eu vou dar 5. Tá? Então não é o valor que está envolvido, mas é você participar daquilo que pode ser realizado, querer fazer parte daquilo. Sim. Aí você vê o projeto rodando, eu dei 5, né? Eu devia ter dado mais, mas eu participei, eu estava lá. Então as pessoas preferem muito mais esse sentimento de pertencimento. Sim, fazer parte. Vale mais, vale mais do que tudo. Então é mais ou menos isso. Para você construir, você tem que sair do centro. E convidar os participantes a... Se saiu do centro, o que fica lá? O que fica no centro? Você tem que colocar alguma coisa lá. O que fica lá? O propósito, o objetivo. Exatamente. Em comum, né? Isso. Então, as pessoas com capacidade de fazer isso em equipe, elas vão para o nível 4 ali de escuta da teoria U, que é esse nível generativo. Você em você mesmo, ao mesmo tempo que você está conectado com todos os outros. Mas o que está no centro é o propósito. Que interessante. É muito legal, né? Eu fiquei encantado com os fundamentos da teoria U, realmente. E eu tive a experiência de conduzir um programa de coaching com líderes de uma empresa aqui em Curitiba que todo o corpo diretivo veio para o processo de coaching. Eram aproximadamente 10 diretores. E o controller não quis entrar no processo porque ele não acreditava, né? Tinha uma resistência. E o programa estava contratado para ele também, né? E aí trabalhei com o CEO, trabalhei com vice-presidente de finanças, vice-presidente de administração, vice-presidente de logística, de engenharia de custo, tal, de obra. E aí, quando nós estávamos já no terceira semana, mais ou menos, o controller procurou a pessoa que estava fazendo a gestão e falou assim, eu quero participar. E aí ele perguntou, mas por que você quer participar se até agora você não queria? Ele falou, porque eu não acreditava, mas agora eu estou acreditando, porque eu estou começando a perceber algumas mudanças no comportamento dos meus líderes, daqueles que me lideram aqui. E eu estava já pensando até de deixar a organização, mas agora estou sentindo que tem um futuro aí, porque eu apresento para eles as questões problemáticas e não vejo ação, mas agora estou vendo. Agora estou vendo, o pessoal do diretor de logística está mais assim, o presidente tem conversado mais e tal. E a participação dele foi fundamental para que a gente tivesse dado um direcionamento. Porque também o coaching não é a solução para tudo, né? A partir dali, criou-se uma consciência organizacional de que que eles precisavam conversar mais entre eles de uma maneira e oferecer as soluções. Foi muito bacana mesmo. Isso é uma pergunta interessante. Você buscou a formação em coaching por algum motivo, ou seja, para ajudar justamente nesse seu trabalho, né? Exatamente, porque a minha área é finanças, né? Eu sou economista e teve tua formação em bancário, o Cleo também, né? A gente vem de lá, né? Desse
finanças, mercado financeiro, né? Captação e aplicação. E eu continuo, inclusive, eu estava dando aula de análise de investimentos, então e sempre isso, interessante. Você falar disso de atingir resultados, né? Qual é o indicador de resultado? Então a gente está sempre no fim do gráfico, na verdade. Entendeu? E o que gera indicadores é o passado. Que curioso isso, né? E as pessoas não percebem. Exatamente. Você começa a falar dos indicadores, aí eu parei estava com 40 gestores lá. E aí? O que você vai fazer agora? Né? Vocês agora estão sabendo interpretar esses indicadores de resultado aí agora. Você está no fim do gráfico. Entende? Então tudo é gente. O que gera fluxo de caixa futuro e o valuation, criar valor para as organizações, é gente. Então, business é igual a pessoas e processos. Perfeito. Entende? Então, fui atraído, né? Fui sugado, não sei, essas coisas. E ao mesmo tempo que eu estava nas organizações, estava também trabalhando na universidade, tudo, em cursos, né? Voltado para a gestão. Então, é isso, né? Você sabe que... acho que vem lá de trás, talvez, né? Não é de agora, né? Uma vez uma psicóloga falou isso para mim. Eu estava trocando uma ideia num evento que a gente estava e ela falou: você acha que você está mudando, mas na verdade não. Você tá agregando o que você já é, né? Então é interessante, porque já estava comigo isso de buscar a questão do desenvolvimento humano organizacional e linkar isso com o resultado e levar isso para as organizações. Então é isso, né? A inteligência ela está nas pessoas, ela não está no número. Perfeito. Depende das pessoas, a interpretação e a tomada de decisão e as ações. Exatamente, né? E isso é importante, isso que você falou agora, né? A gente estava falando disso. Tem um resultado, a dificuldade para chegar no resultado, para chegar na avaliação do resultado, indicadores, etc., né? Números, demonstrativos financeiros, etc., financeiros e não financeiros, BSC, OKR, essas ferramentas aí que estão em voga aí para a gente trabalhar e executar o planejamento estratégico, né? Porém, você está com os dados na mesa, se não tiver uma ação, depois disso, não acontece nada. E quem que faz a ação? Me diga aí. Quem que analisa? Somos nós, né? Somos nós. E a gente assume a accountability aí, essa responsabilidade de ir para ação mesmo? Ou não? Ou estamos com preguiça. E consegue imaginar a melhor ação, né? Concatenar as pessoas, gerir as pessoas, fazer com que todo mundo se sinta parte do projeto. Exatamente. Esses são os desafios. Exatamente. Então, a maior parte das vezes, você está numa liderança, a armadura da liderança, ela está te atrapalhando. Você não está vendo o ser humano que está vestindo ela. Então, esse é o nosso trabalho. E o coaching ajuda muito nesse trabalho. É isso aí, esse é o trabalho. Tem um ser humano aí que está vestindo essa armadura. Você está sabendo lidar com ela? Vamos falar sobre isso? Muito legal. É aí que começa a inteligência organizacional. Ela começa no indivíduo, né? É isso. Sim. Então, eu costumo... alguns convites que eu faço, às vezes, quando vão trabalhar em equipe, uma atividade mais colaborativa, em sala, tal, mesmo trabalhando numa disciplina mais densa, como finanças corporativas, a gente faz esses convites, 3 convites, né? Observar a si mesmo, observar você dentro da equipe e observar o todo. Que interessante. Então, você pode fazer isso numa sala de aula, no treinamento, ou você faz dentro da organização também, quando você está lá tocando... Atuando, né? Atuando com uma equipe lá, dentro de uma unidade de negócio, tem o diretor, tem os principais gestores, e a gente construindo lá uma linha de objetivos e resultados chaves, né, para o ano. Isso... O que influencia a qualidade desse objetivo é a qualidade do comportamento e dessa prosa entre as pessoas aí. E a provocação ao indivíduo, ela pode partir de uma verdade que é: a vida não acontece sem a sua presença, né, Luiz? Certo? Você está ali dentro do ambiente organizacional e às vezes está... meu chefe não me falou bom dia hoje, né? Isso aí. E aí fica aquele clima. Espera um pouquinho, mas... Clima, o que cultura, você fez né? para ele te falar bom dia, né? Ou coisa desse tipo, né? E qual que é o teu papel para que esses números sejam melhores, por exemplo? Não existe, tem que olhar para isso, o que está acontecendo, de alguma forma, eu tenho alguma influência sobre isso. E essa é a inteligência, né? Eu vejo muito o Peter Senge, né? Que é da quinta disciplina. A quinta disciplina é o pensamento sistêmico, mas o que precede o pensamento sistêmico
E não dá para teorizar muito. Na maior parte das vezes, quando eu quero falar de pensamento sistêmico, a gente facilita um campo para as pessoas falarem de tal forma que elas estão traduzindo o que é o pensamento sistêmico depois que ela experimentou a vivência. Aí depois eu já falo um pouco sobre isso, que tipo de metodologia que a gente faz aí para que isso aconteça, né? Tem metodologia ativa para fazer isso, né? Mas a ideia principal aqui de construir essa inteligência é primeiro o nível do indivíduo, aí vem metanoia, o Peter Senge fala da metanoia, que é isso, mudança do próprio modelo mental. Você tem essa capacidade de chacoalhar o teu próprio modelo mental ou você tem que ter alguém? É até melhor quando tem alguém, né? Mas você tem que confiar. Esse bate-papo aqui a gente já está chacoalhando, né? Sim. Então é isso, né? Tá agradável, já dá um, né? Então é indivíduo, modelo mental, aprendizagem equipe, visão compartilhada e pensamento sistêmico. Isso é a quinta disciplina, né? O livro dele e tal. Então você constrói o pensamento sistêmico a partir do indivíduo. E aí passa para o indivíduo, equipe e organização. Stakeholders. Aí, ó. Se a gente pudesse influenciar clientes os que e interferem... fornecedor, quem está na cadeia de valor aí, melhor ainda, né? Algumas organizações aí, empresas B, estão fazendo isso já estão com essa visão aí, né? Nível B, que é o nível de sustentabilidade aí mais de valor compartilhado na cadeia de valor, né? O pessoal está indo para esse nível aos poucos aí, é um capitalismo mais consciente que está chegando aí, que não está muito divulgado ainda, né? Mas já existe. Mas é isso. Parte do indivíduo, do nível ético individual. Você fala de responsabilidade social lá como no começo. Agora é ESG, né? Sim. Environment Social Governance, que é essa linha de ambiente, social, ambiental, social e governança. Sim. Né? Mas antes era a responsabilidade social. E a essência dessa governança aí é o nível ético individual de quem está no conselho, de quem está no comando. servindo o cafezinho, né? Também. Das pessoas invisíveis, né? Você Também conversa com das gente pessoas... invisível dentro da organização, você sabe mais dela do que o gestor que está lá, né? Sim. Que interessante. Você falou da metodologia para trabalhar o pensamento sistêmico. Você poderia dar um exemplo para a gente entender como que você trabalha isso? Isso, é interessante. Tem, por exemplo, o World Café, né? Eu participei também do Art of Hosting, né? Que tem várias metodologias dessas, né? Que é a arte de anfitriar conversas significativas, né? Bacana, né, Lê? Então, algumas pessoas que eram do Art of Host estavam lá, né, nesse evento de teoria, facilitaram esse hub local de teoria U lá, né? Que eram, na verdade, olha só, era um nome chamado MOC 4.0, 3 pessoas transmitindo lá do MIT. Aí tinha 400 hubs locais, 30 mil pessoas conectadas. Imagina, né? E cada hub local, no nosso hub tinha um pessoal do Art of Host facilitando, porque tinha essas metodologias lá também. Uma delas é o World Café, Café Mundial. Sim. Como é que funciona isso? Funciona... você pode fazer mais lúdico ou não. Dentro da organização eu não faço tão lúdico, né? Mas depende, né? Mas isso, equipes de 4, 5 pessoas, vamos supor que a gente está com 6 equipes de 5 pessoas. Ontem a gente estava assim, com 6 equipes de 5 pessoas lá. E aí coloca um tema, uma pergunta central, né, direcionada, que seja aberta, né? Ou solução de um problema, alguma coisa que você queira... Algum problema que vocês tenham que pensar a respeito. Exato, isso vai ficar no centro. E as equipes vão falar sobre isso e trocar. Colocam... Tem o nome... o Marcelo Castilho, lá, que é um colega nosso, ele sempre fala, faz um sketch na mesa, que ele é designer, fala, o pessoal desenha, faz o rabisco aí do que vocês estão pensando. Né? Então coloca uma folha maior na mesa, o pessoal vai rabiscando, canetas e tal, e vai colocando essas ideias. Né? Mas o mais importante é a qualidade de escuta e sair do centro, dentro de cada grupo. Que e aí, é o grande desafio. Num primeiro momento, o pessoal acha que aquela equipe montou a equipe e criou, né? É meu, né? Essa equipe é a minha equipe, eu vou competir com as outras. Então, primeira coisa, aí você começa a rodar as equipes e fica um anfitrião. O anfitrião é interessante, né? Porque essa palavra, anfitrião, faz o jantar, chama para fazer o jantar, janta junto, né? Tem uma responsabilidade. E aí as outras, quem está na equipe roda para as outras equipes. Então, o que acontece? Você começa a rodar nas equipes e aí começa a sentir... Na tua equipe, você tem alguém mais resistente, um perfil mais... ou de liderança, ou às vezes não roda muito bem ali a conversa. Aí você vai para outra, lá roda, lá fica gostoso. Aí daqui a pouco você te leva para outra. Então faz umas 3, 4 rodadas, né?
E as pessoas, e fica sempre um anfitrião recebendo e fazendo uma convergência para as pessoas experimentarem essa linha de divergência e convergência, com a gente facilitando. E aí depois, então, eles estão experimentando o nível individual, o nível da equipe e aí nível geral. O todo fazer uma entrega. Aí esse anfitrião tem 2 minutos para fazer uma entrega do que rolou, né? E aí cada equipe faz essa entrega e aí depois o último que começa a entregar fala, pô, tá muito repetido isso aqui, né? Então, apesar das diferenças, né, acaba ficando igual. As pessoas experimentam divergência e convergência. Aí quando elas começam a experimentar, e aí, o que você aprendeu? A gente pergunta, o que você experimentou nesse processo? Aí ela explica isso. Pô, foi uma coisa interessante, porque aqui estava mais resistente, lá não estava, mas eu tive que mudar. Eu me senti me mudando. Mas, pô, eu rodei, será que o anfitrião também rodou? Será que ele sentiu a mesma coisa e tal? Então, começa a explicar o pensamento sistêmico. Luiz, a partir do que ela sentiu no processo, entendeu? A minha percepção, assim, é que esse termo, né, inteligência, né? A inteligência é algo que se modifica, né? A partir dessas interações. Da abertura. Em grupo. Em grupo, né? Em grupo. A gente se muda em grupo. Individual é mais difícil. A gente até tenta, né? Lendo um livro e tudo. Sim. Né? Lendo isso, realmente. Estudando. A gente acha que a gente está se mudando sozinho, mas não. O relacionamento é nas relações que a coisa acontece. E no respeito, né? E principalmente na expectativa, né? As conversas lá do Krishnamurti com o David Bohm lá, né? Ele falava isso, falava que o grande problema dos relacionamentos são as expectativas. Você cria um estereótipo na tua cabeça de como é que você quer que a tua esposa ou o teu esposo seja. E fica buscando a vida inteira esse estereótipo. Isso aí. Esse que é o problema das relações. Ele não vai acontecer. O ideal seria que viva-se a relação e cada um vai se descobrindo, né? Então acontece isso na família, acontece na organização, né? E aí você acha, não, vou trazer o cara aqui, pô, fiz um assessment, não sei o quê, eu quero que ele seja assim, vamos... isso acontece muito no coaching. Eu quero que ele seja assim, né? O coach... A organização contrata o coach pensando nisso, quando é o tripé organização, coach e coach, né? Você precisa dar um jeito naquela pessoa aí, ali, você está totalmente equivocado. Né? Poxa, rapaz... Como é que é você quando recebe... Acho que você tem uma experiência para contar sobre isso. Você recebe alguém que faz essa pessoa, precisa fazer coach. Não, bem exatamente isso aí. Eu estava aqui em Curitiba, lá no meu escritório, sei lá quanto tempo faz isso, não consigo precisar com certeza. E eu recebi um telefonema de Belo Horizonte, e falei assim, eu quero saber se você manda uma proposta aí que nós temos que fazer estamos indicando um profissional para fazer um trabalho de coaching com você aí. Eu falei, bom, mas que esse qual? Não, ele é gerente da nossa unidade aí em Curitiba e ele está precisando passar por um processo de coaching, queria que você mandasse a sua proposta. Eu estou consultando outros coaches aí também e tal. Eu falei, olha, se eu não conhecer ele, eu não vou fazer a proposta. Então, manda ele aqui, vou conversar com ele. Se a gente entender que tem uma empatia e eu entender que a questão que o aflige e que, né, aí veio a pessoa, chegou lá. Desculpa, só para frisar, por 2 motivos, né? Primeiro, porque o coaching é um processo de confiança, ele pressupõe a confiança do coach para o coach. E outra, você realmente identificar a necessidade do processo para aquela pessoa, né? Não é o outro que tem que dizer que é. Exatamente. Mas, enfim. Mas o vice-presidente lá em Belo Horizonte falava assim, não, esse cara precisa mudar, ele precisa performar, né? Ele não Isso mesmo. Precisa performar, né? E eu ainda quero que mantenha naquele nível lá, 100%. E aí... Me ajuda aí. Bem. Aí veio o candidato a coaching, né? E sentamos e começamos a conversar, né? Aí eu falei, bom, então, mas qual que é o seu problema? Ele falou, não, eu não tenho problema. Eu falei, bom, então, vamos lá. Não, eu sou o pessoal lá que quer que os resultados, acho que o resultado não está bom. Eu falei, bom, você não precisa me dizer quais são esses resultados, mas você deve ter os indicadores lá. Ah, sim, tem os indicadores, tal. Não precisa me falar desses números, tal, mas vamos conversar. Mas certamente você, como gestor, você tem uma percepção. Qual é a sua percepção? Não, esse pessoal aqui de Curitiba, aqui. O pessoal não tem jeito, né? O pessoal é assim, sabe? Eu falei, olha, eu também, eu não sou curitibano, mas eu estou em Curitiba já há um bom tempo e realmente, Curitibano é uma pessoa diferente do mineiro, do paulista, do nordestino, etc. Cada região tem uma cultura, uma maneira. Tem uma cultura. Então, aí eu perguntei para ele, mas onde que é aonde que é a empresa? Ele falou, é ali na rua tal. Eu falei, não, mas aonde? É aqui em Curitiba, é com curitibano. Você trabalha, quantas pessoas são? Falou o número de funcionários.
E esse funcionário não performa. Eu falei, bom, partindo disso, o que você não está fazendo o que você precisa fazer para fazer essa pessoa performar? Ele parou, me olhou. Eu falei, qual é a tua responsabilidade em fazer eles performar? Ele virou para mim e falou assim, você vai ser o meu coach. Aí eu mandei a proposta, fechamos tal, e trabalhei com ele durante uns 4 meses, mais ou menos. Mas aí eu comecei a perceber que os resultados não estavam aparecendo ainda, né? Aí eu fiz uma avaliação 360 graus com os principais coordenadores da equipe dele. Sem revelar os nomes, montei lá uma avaliação 360 graus, com perguntas bem assim. E de 10 pessoas que participaram, 9 responderam de maneira honesta. Mas tinha um que ele era assim, você via que ele era um cara que gostava de fazer média com o chefe, né? E aí eu fiz um mapeamento, quando eu apresentei os dados para ele, falei, olha, esse aqui são os dados 10, mas esse aqui são os dados de 9. Está faltando uma pessoa aqui, eu não vou dizer para você quem é. Ele falou para mim, eu sei quem é. Esses 9 estão certos e esse cara aqui realmente, ele é um bajulador, né? E a partir daquilo ele mudou, os indicadores melhoraram e o processo de coaching funcionou para ele. Mas ele teve a responsabilidade. Eu sempre gosto de dizer isso para os clientes, é o seguinte, que inteligência organizacional, né? É o resultado daquele grupo, daquele time, daquelas pessoas lá. É muito interessante, pelo que você está falando, então, nesse exemplo que você nos trouxe, a mudança, ela depende também da mudança de si, né? Ou seja, você se colocar, você falou, o relacionamento é o que gera o desenvolvimento da inteligência, né? O nosso desenvolvimento. E nessa relação você se propor a ser diferente, como no caso da esposa e do marido, que você não espera que a esposa mude, mas você passa a assumir uma responsabilidade de mudar, que isso muda a situação como um todo, né, Luiz? Sim, sim, isso é sempre... Eu acho que isso é a essência da inteligência aí, sabe? Ela começa no indivíduo e da autoobservação. Essa autoobservação e que na maior parte das vezes você está com a expectativa que o outro mude, mas se você mudar, você impacta no ambiente que você está inserido, né, Cleudo? É isso mesmo. Por isso que o nome que é a inteligência organizacional, seja ela num contexto menor ou maior, né? Organização familiar, organização social, organização... e normalmente a gente olha mais isso do ponto de vista da organização com fins lucrativos e tal. Mas ela acontece em todos os níveis de organização, né? E você tinha comentado antes, né, que a inteligência exige essa... A inteligência pressupõe essa mudança, né? Sim. Uma flexibilidade. Isso pressupõe um atrito ali. E esse atrito eu acho que é um pouco de dor, né? Porque no aprendizado sempre tem dor, né? Sim. E todo mundo foge da dor... E busca o prazer. E busca o prazer, está buscando prazer, né? Então, quem enfrenta, quem está conectado com o processo e aprende com o processo, passa para o lado de lá do abismo, né? Então, é isso aí que é a construção da inteligência. Se faz isso no indivíduo, influencia a equipe, impacta na organização. E o norte para isso, e a gente gosta dessa palavra norte, porque é a definição de bússola, né? É o propósito, né? Exatamente. Qual é o propósito de estarmos juntos nessa organização? Qual o propósito de estarmos juntos nessa empresa que produz lápis? Qual o propósito dessa organização que estamos juntos para produção de equipamentos eletrônicos? E assim por diante. Então, é isso mesmo. Eu falo isso para alguns CEOs aí, eu estou falando um pouco disso. A nova geração está chegando, o pessoal sempre quer separar, classificar, né? E o que a gente tem que fazer é colocar todo mundo lá. Fazer um work café com todo mundo, né? Entende? Porque aí você tem uma qualidade de escuta. Se você convidar para a qualidade de escuta, as pessoas vão aprender de outro ponto de vista. Ela consegue sair dela e... Porque, na verdade, é o terceiro nível. O primeiro e segundo nível lá de qualidade de escuta do Otto Scharmer é o download, você está ouvindo, não está participando. O segundo, você participa, mas vai para o debate. Gasta energia no nível do debate. Sim. Porque para debater, você tem que ter argumento. Então, você vai gastar energia. Agora, o nível do diálogo é mais difícil. Tipo, o que está rolando aqui é mais diálogo, entende? A gente vai colocando as ideias na mesa aqui e tal. Ninguém está querendo debater. Não tem debate aqui, né? Então,
Então, do nível do diálogo, que é um nível mais core, e a partir do outro, você realmente está conectado com o outro, né? Está ouvindo o turbilhão de pensamentos que está dentro da tua cabeça, ao mesmo tempo que você está ouvindo o outro, né? Sim. Isso aí já é expansão de consciência. Aí você vai para o nível 4, que é isso, você está em você e está com os outros ao mesmo tempo. Isso é inteligência. Isso é inteligência organizacional. Por meio do diálogo e não debate. O debate ele faz parte, não vamos eliminar. Sim, assim sim. como você fala de execução nas organizações ou resultado, você precisa lá de um fuzileiro naval para executar. Sim. Mas na hora do colaborativo e do desenvolvimento, você precisa de outras ferramentas. Não é a mesma. Você tem que saber combinar isso. A isso aí. ferramenta certa para Aí cada a liderança situação. situacional, é isso aí. É isso aí que é o caminho. Então, eu falo isso, né, para o CEO, para quem está saindo, que é mais difícil esse processo de sair do jogo, né? Tomás, eu quero estar no jogo ainda, não sei o quê, né? O sócio falando, indo para o conselho, né? Então, tá tudo estruturado, advogado, tal, aquela coisa toda, né? Estrutura societária, planejamento sucessório, tá tudo formalmente bonitinho, mas o comportamento tá difícil. É aí que a gente entra, né, Cláudio? Nós tivemos uma conversa aqui numa entrevista anterior também com uma especialista em sucessão, né? E ela falou justamente isso, que a questão está nas pessoas, né? Exatamente. No desenvolvimento das pessoas. E você tinha citado alguma coisa com relação à plasticidade da inteligência. Que algumas pessoas têm a noção de que a inteligência não se desenvolve, né? Que a inteligência, você nasce com um determinado QI, aquilo vai te acompanhar a vida toda. Mas parece que não é bem assim. A inteligência se desenvolve, na verdade, com a prática, né? E um estudioso e alguém que influenciou muito na educação das crianças em Israel, que foi Reuven Feuerstein, ele parte de uma verdade para ele e para mim também, assumo isso como verdade, que a inteligência é um recurso modificável e que é preciso realmente a gente criar um campo onde as crianças possam realmente arriscar, né? Imagina o desafio dele quando ele foi para Israel, lá que Israel estava no período de início de Israel, e ele recebe famílias do mundo inteiro, da África, da América, da Europa, de tudo quanto é lugar, para poder povoar o Estado de Israel que estava começando. Imagina o nível de desafio que tinha. E ele era um discípulo de Piaget, né? E então ele fala, não, orientado já pelos fundamentos dos princípios de Piaget, ele fala, não, isso aqui tem solução. A gente só precisa partir do que é... Eu acho que essa é uma coisa que eu ouvi ontem de um amigo, falei, o professor precisa entender aonde que está, de que ponto está o aluno. Porque às vezes o aluno fala assim, eu quero me graduar em engenharia. E aí o professor vai forçar para que aquele aluno chegue lá, mas espera um pouquinho, vamos entender primeiro qual é o seu nível de saber, né? Então, saber... Primeiro, fazer um assessment. Isso, reconhecer que a pessoa tem a base suficiente para isso. E às vezes, dentro de um processo de coaching, as pessoas... o coach que não tem, às vezes, que teve uma certificação e tal, ele fica insistindo naquele ponto B sem olhar... O ponto B é o ponto onde ele quer, de alguma forma, conduzir, levar o seu coach ao resultado, e acaba deixando de olhar para o ponto A, né? De onde parte. De onde parte. É boa. Né? Então, é preciso, muitas vezes, dar um passo atrás, preparar. E aí, no processo de A a B, vai se desenvolvendo a inteligência organizacional, a inteligência da pessoa para influenciar na organização. Isso, essa plasticidade casa perfeitamente, né? Piaget, tudo, com essa linha de aprender enquanto faz, né? E você se auto-observar e aprender no caminho. Sim. Tem uma palavra legal disso aí, que é serendipidade. Esse aprendizado durante o caminho com conexão, com essência. Você sentindo isso dentro de você, essa aprendizagem, né? Então, é serendipidade, né? E eu acho que isso casa muito com o Learning Organization, que é isso aí que as organizações estão pedindo hoje, né? Essa capacidade de a gente aprender o tempo todo. E isso é inteligência, essa capacidade de aprender durante o caminho, com qualidade, né? Então, você precisa de uma liderança legal para que isso aconteça, porque a maior parte das pessoas estão com medo de errar.
lá dentro, né? Então, se você... Claro que dentro das organizações hoje a gente precisa errar rápido, corrigir rápido, mas poder errar é uma cultura da startup, Vale do Silício e tal, por isso que eles vão, né, avançam e tem um nível de escala interessante. Mas também tem um outro aspecto que eu acho que é interessante a gente colocar, que é clima e cultura. A cultura pode ser desenhada? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque na verdade, uma cultura interessante, não existe execução da estratégia. A estratégia para, a gente quer de planejamento estratégico, a gente vê, está tudo lindo, tudo maravilhoso, mas ela para na execução. Por quê? Porque a cultura e o clima estão... Você fala cultura e o clima organizacional, por exemplo. Exatamente. Às vezes o clima é influenciado pela própria cultura. Já tem uma cultura difícil lá e aí o clima... Né? E você precisa trabalhar nisso. O nosso trabalho é esse. Então eu estou lá para o pragmático, para a execução, para montar indicador, etc., avaliar resultado, governança. Mas o problema está na cultura e no clima. Então, chama alguém de um RH estratégico, me ajuda aí, pessoal do RH. É isso aí, né? Então, a gente transita um pouco entre os dois aí, mas a gente precisa de ajuda, né, Cleuda? Sempre é importante a gente ter essa ajuda, porque ela pode ser desenhada assim, mas você não pode chegar lá dizendo que você vai mudar o paradigma que existe lá ou a cultura que está lá. Você tem que respeitar a organização. Sim. Eu sempre fiz essa pergunta, eu vou mudar a organização? Não, estou na posição do líder herói, tem que sair dessa posição, né? Então, tem que sentir o campo, isso aí que o Cleudo colocou, né? Sentir o campo, o que está lá, respeitar. E aí você influencia com a tua presença só, em silêncio, talvez. O silêncio também é uma maneira de se falar muito, né? Exato. De se modificar, Ô, Luiz, acho que nós vamos ter que fazer um outro podcast aí, uma outra gravação, para poder você falar sobre isso, porque esse assunto realmente também é amplo, né? É bastante amplo e apaixonante, né? Para as pessoas que amam e que atuam realmente nesse ambiente organizacional, esse nível de conhecimento, de percepção é muito importante, né? Podemos fazer outro, né? Com certeza, já está feito um prazer, o convite. muito bom. Opa, maravilha, muito obrigado. Agora, prazer estar com vocês aqui. Que prazer é nosso também recebê-lo. Agora, você falou que conheceu o Cleudo no palco, né? Eu fugi um pouquinho do assunto aqui, que ele estava no palco e você estava assistindo. Você também é professor. Agora, tem um outro palco que você gosta de frequentar, né? Que é o palco da música, eu fiquei sabendo. É verdade. A música circula na veia, gosto muito, desde sempre aí, desde adolescente. E o Luiz tem um filho, que é o Guga, que é baterista. Né? Baterista também, ele também me influencia, me puxa aí, né? A linguagem dele está nesse nível aí sutil da música, onde a gente conversa, de vez em quando a gente vai pro estúdio, faz um som lá, é uma coisa muito boa, né? A música tem um poder maravilhoso, né? A música, é isso, né? Ela envolve essa tolerância, essa gentileza, né? Os jazzistas aí, os bluseiros, têm essa gentileza de entregar para o outro ali enquanto está tocando, essa troca, né? Isso aí que é interessante, né? Muito bacana. É algo em comum também, porque também nossa família, eu particularmente gosto muito de música. Estou aprendendo a tocar bateria, toco um pouquinho de violão. Maravilha. Influência da minha família, da família do meu pai também, que também gosta muito de música. É uma arte muito que ajuda muito no desenvolvimento, inclusive da inteligência também, né? Exatamente, né? Leva para um outro nível aí também de a cultura e arte tem que estar presente, sabe? Isso aí vem desde os gregos lá e a gente foi largando esse negócio, mas tem que estar presente. No nível elevado. Dentro da educação, coloca a cultura e arte que as pessoas mudam, né? É verdade. Cultura e arte é sempre importante no processo. Eu sempre tive isso comigo. Que interessante. Bom, estamos chegando ao final do programa. Muito agradável a conversa. Queria pedir para você fazer suas considerações finais, depois você também, Cleudo, para a gente partir para a finalização, por favor, Luiz. Super prazer estar com você. Muito obrigado por essa conversa. Ela foi emergindo mesmo no caminho aqui, né? Acho que, sim. Muito obrigado pela tua condução também. Muito legal você... A forma que você conduz aqui deixa a gente à vontade, a gente vai falando, né, Cleudo? E veio emergindo, mas super prazer mesmo essa oportunidade. Muito obrigado por essa conversa com vocês aqui. Nossa intenção, você falou da condução, é realmente gerar um ambiente de bate-papo com ideias de qualidade, né? O propósito da Lopes Brasil é a gente ajudar as pessoas a ir em direção, as pessoas e as empresas em direção ao seu propósito, aquilo para quais elas existem, né? A motivação maior de cada pessoa e de cada empresa. E aí a gente transmitir essa ideia com qualidade, eu acho que não tem maneira melhor do que com autenticidade. E para essa autenticidade a gente precisa desse bate-papo descontraído, em que você possa falar com tempo, com tranquilidade. E que bom que você nos presenteou aí com todo o seu conhecimento e sua experiência. Valeu, muito obrigado.
Então, o nome do nosso podcast é Ideias em Ação. Qualquer ideia absolutamente fantástica, maravilhosa, só vai ser boa ou não se ela for colocada e se houver um movimento nesse sentido. E é isso que a gente espera, que através da sua competência, Luiz, tanto que você, com a clareza que você trouxe o tema de inteligência organizacional, que isso possa realmente ter provocado aí nas pessoas que vão nos assistir nesse momento, nesse podcast, nessa entrevista, e que possa provocar nessas pessoas realmente alguma coisa que faça elas melhorarem alguma coisa que elas têm que melhorar nos seus ambientes organizacionais, assim. Estou muito feliz por você ter aceito o nosso convite e vamos em frente aí, teremos outros momentos tão prazerosos quanto esse aqui, de tanto conhecimento como o que tivemos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Cleudo. Sensacional aí, super prazer estar com você, muito obrigado pelo convite aí. Que bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado. Se você gostou, pode deixar o seu like, pode também compartilhar esse podcast para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Deixe seus comentários também. E nós nos despedimos aqui, esperando vocês no próximo programa, onde traremos mais diálogos, mais conversas com conteúdo de qualidade para vocês. Até breve.